Agora me conta, fala aí sobre a sua loja, fala sobre você enquanto as meninas não entram. Jane, falando aqui do fim do mundo. Eu não tenho uma loja por conta dessa minha deficiência do fim do mundo, que eu moro em uma fazenda rodeada de mato e soja e milho. Aham. Achei não, vou entender aqui bem. Aí eu fico nessa, eu queria entrar no drop por conta disso, que essa minha deficiência é horrorosa. Aí eu não faço nada, aí eu tenho uma formação de mega hair. Só que daí também é longe para eu atender as clientes. Não fiz mais Você precisa nada. organizar algumas coisas, assim. Você tem que ter em mente que para vender online, assim, muita gente vende online, então você precisa de ter um diferencial. Para ter esse diferencial, você precisa focar em algum nicho. Você precisa escolher o que você quer vender. No caso, como você tem Eu já ia alguma falar isso. familiaridade com produtos de cabelo, você podia vender produtos de cabelo online. Como você trabalha com mega hair, eu acho que pelo fato de você se identificar e conhecer muito a respeito, por exemplo, eu tenho uma conhecida que trabalha com perucas, né, venda de perucas. E ela vende muito, ela cresceu muito no mercado, assim, absurdamente. Que tem aquelas wigs, né, tem as que são profissionais que não mostram que tem tela embaixo, não sei, tem várias variações. De topo, né? Isso, coisas assim que eu não entendo muito bem, mas eu acho assim que quando a gente se conecta, quando a gente se identifica com o produto que a gente está vendendo, ou seja, que a gente usaria, que a gente compraria, a tendência é que você tenha muito mais autoridade para falar sobre isso. As pessoas veem que você entende do assunto, gostam de te acompanhar por conta disso, porque é uma rede de relacionamento, as redes sociais são uma rede de relacionamento, né? Então as pessoas te seguem por algum motivo. Então, o ideal é que você tenha conteúdo de valor para proporcionar para ela. Vamos supor, eu vou te ensinar a colocar, eu vou te ensinar a fazer, eu vou te ensinar a lavar, a pentear, a fazer isso, aquilo. Então, são uma série de conteúdos que quem entende tem propriedade para falar e que muitas vezes quem entende não fala, só quer vender o produto ou o serviço, mas em paralelo a isso não consegue gerar conteúdo. E quando a gente tem conteúdo, tem propriedade, muita gente acompanha e segue a gente, né? Jane, olha só. Primeiro de tudo, você tem que escolher um nicho. Não pode ter uma loja genérica. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher o nicho hoje ainda e criar um Instagram. E é muito bom, é muito mais fácil, como a Stephanie falou, você criar uma loja, consequentemente o Instagram para a loja, de uma coisa que você tenha um domínio, que você consiga falar sobre aquele produto. Chamam isso de inbound marketing, né? Que é aquele marketing de conteúdo, que você explica como colocar um mega hair, como fazer isso aqui, coisas que você tem propriedade, você sabe falar. Então, eu, no seu lugar, faria uma loja, sendo dropship ou não, a modalidade não importa. A loja que eu montaria no seu lugar seria de algo que eu tenha conhecimento. E, no caso, seja de produtos para mega hair ou para cabelo, eu não sei qual, né, a sua área de atuação, a amplitude da sua área de atuação. Mas pegaria esses produtos... Eu não faço as telas e aplico, né? A aplicação do mega hair. Não, mas esquece a aplicação. Você vender para pessoas que fazem a aplicação. Tipo cabelo? Ou cabelo, ou não Os sei... produtos, em né? geral. Não sei quais produtos você usa, mas pode ser o cabelo, a cola, não sei quais produtos Um você shampoo, usa. depois, se tem um shampoo diferenciado, a extensão de produto pode ser grande, mas ela tem que ser focada, né, naquele nicho. Por quê? Para você criar um Instagram genérico, as pessoas não vão se conectar com aquele Instagram. Ele não vai ter público, você não vai poder fazer um tráfego pago, porque o público vai ser desorientado. E o Instagram, a principal coisa, o principal elemento do Instagram é você ter um produto, um público orientado, direcionado. Porque aí você consegue fazer uma postagem para atingir aquele tipo de público. Agora eu vou falar da seguinte maneira, né? A gente sabe como que funciona as pessoas. E aí, quando você começa a imaginar assim, quando você estava lá cursando, quando você queria começar a trabalhar com isso, você procurou algum lugar para comprar esses produtos, para fazer o curso, ou para depois começar a aplicação. E aí, imagina que interessante, ou 2 pontos, eu tenho aqui uma loja onde eu vou lá comprar os produtos para fazer o curso, ou para depois aplicar e tudo mais, ou eu tenho uma loja que ela dá várias indicações, olha, essa cola é melhor por isso e isso, eu já usei quando eu aplicava desse modo, e eu acho que se a gente usar assim, ou essa aqui tem mais durabilidade, quando você fala, quando você traz conteúdo de valor, você acaba agregando muito mais retenção, né? Que são aquelas pessoas que não são só seguidoras, são pessoas engajadas, pessoas que se conectam com a sua marca, pessoas que divulgam a sua marca. Eu acho que esse nicho, inclusive, pode estar muito jogado. Você imagina, uma pessoa que está aprendendo, que está conhecendo, ela vai preferir comprar de quem?
de quem oferece conteúdo de valor, de quem justifica, olha, esse ou esse, o porquê de cada coisa, o porquê daquele cabelo. Entende? Faz sentido pra você? Eu estava pensando em fazer a confecção para as pessoas que põem mega hair nesses lugares e elas não sabem fazer a técnica que eu estudei para fazer, porque é uma técnica nova, né? E ela não usa aqueles microlink, aquelas coisas antigas, né? Ela é uma técnica 3D, tipo, é uma extensão do cabelo. Só que nem todo mundo sabe fazer. Aqui na cidade ninguém sabe fazer essa técnica. Aí eu estava pensando em vender a aplicação, né? A técnica. Eu ia fazer a aplicação e a pessoa ia aplicar na cliente, entendeu? Umas coisas que você falou e você não precisa ter muito dificuldade ou medo, o frete. Dicas rápidas, o frete. Nós ensinamos como se cadastrar em plataformas que o frete sai praticamente metade do preço. Então, esse valor exorbitante você esquece. Se você entrar no Kangu, no Melhor Envios, fica muito abaixo, muito abaixo. Ainda mais se for um produto leve, como os produtos para cabelo. Fica muito, muito mais barato. Mesmo que a sua loja seja de dropshipping, a modalidade não importa. O que importa é como os clientes vão te enxergar. Sim. Você não tem que se preocupar, por exemplo, se você faz uma loja genérica, eles automaticamente vão saber que a sua loja é uma loja de dropshipping. Agora, se você faz uma loja específica, focada, se ela é de dropshipping, não importa. O cliente quer comprar, ele quer um suporte para saber o que comprar e ele quer que chegue. É isso que o cliente quer saber. E se você gerar essa identidade de marca, de que eu sou a autoridade, eu sei como fazer, eu vou te ensinar como fazer, como eu compro os meus produtos. Ele não precisa saber que vai do fornecedor direto para casa dele. Sim. Isso não importa. O que importa é que vai comprar de você, que é a autoridade, e vai chegar para ele. É isso que compete a ele. Eu não quero saber, quando eu compro um produto na internet, de onde vem. Eu quero saber que o produto é bom e que chega. Eu acho que você tem que trabalhar muito essa questão da comunicação, principalmente porque você tem esse lado positivo, trabalhar uma coisa que você entende, e isso também te faz mais imparável, sabe? Quando surgem vários obstáculos e você acaba desistindo no meio do caminho, como foi o caso do dropship quando você estava anteriormente, e se você estivesse trabalhando com um produto que você ama, que faz sentido pra você, você não ia desistir. Entende? Não faço. É real. É porque assim, vão surgir dificuldades, mas você tem que se conectar, você tem que fazer sentido. Aquilo tem que. O propósito é muito maior do que o dinheiro. O dinheiro acaba sendo uma consequência, sabe? Mas ele gera uma paixão por aquilo, você tá fazendo o que você ama. No nosso caso, nós vendemos produtos que mexem com a autoestima. Então nós podemos, há muitos anos, podemos falar, né, com conhecimento. Que se você vender um produto que você tem conhecimento, e isso ser um produto, como é de fato um produto de beleza, ou seja, um produto de autoestima, isso vai te gerar uma conexão, uma felicidade tão grande de toda vez que uma cliente... que não vai ser uma cliente, né? Por exemplo, nós chamamos de amigas, as nossas clientes, amigas decotado. Toda vez que ela chegar e falar pra você que estava em uma situação X e que o seu produto trouxe uma mudança na vida dela, é uma coisa que não vai te deixar parar. Exatamente. A autoestima dela de volta. Exatamente. Vou voltar a olhar no espelho, né? Não, principalmente se você fez uma formação disso, você tem esse conhecimento, eu acho que você não tinha que estar pensando no nicho, não. O nicho já foi a resposta, foi a primeira coisa que você falou. Meu nome é Jane, eu sou formada em Aplique, então assim, você já sabe qual é a resposta, sabe? Então, não faz sentido nenhum ser diferente disso. É a minha visão, entendeu? Eu não sei se você vai concordar com isso, mas é a minha visão. Eu só tava assim, eu digo, não, alguém tem que me ajudar, assim, vendo de fora fica mais fácil, né? Assim, do que eu iria fazer mesmo de fato, porque eu tenho essas duas ideias, só que eu não sei como fazer. O que é que vai começar primeiro pra casar com a outra, assim? Faça as duas e faz valer, porque uma tem a ver com a outra, uma se conecta com a outra. Claro. O primeiro passo é criar um Instagram que comece a falar sobre isso. Trazendo conteúdo de valor, é o que eu falo sempre. Quando você tem um conhecimento, quando você tem algo a acrescentar, é muito importante a gente trazer. Porque hoje em dia a gente vê muita gente querendo vender na internet o tempo todo, mas a venda não é o foco. Olá, Kate! Maria, apareceu sua imagem agora. Tá faltando só a imagem da Lau. Gente, então assim, quando a gente tem um conhecimento, a gente tem como agregar, como trazer tudo isso,
pra agregar valor à nossa marca, né? Quando a gente tá na internet ou no Instagram e tudo mais, a gente não quer, a gente tá cansado de anúncio. Então é o tempo todo, é anúncio, é venda, 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 venda. E quando você traz conhecimento, quando você faz coisas que trazem valor pra sua marca, as pessoas vão preferir te seguir, vão preferir te acompanhar. E é muito mais interessante a gente trazer pessoas engajadas do que clientes somente, sabe? Porque a recompra existe, o marketing todo vai funcionar em torno disso, enfim. A gente vai trabalhar um pouco mais nisso, tá, Jane? Agora eu vou conversar um pouquinho com as outras meninas pra conhecer também. Talvez feche a conta pra você. Continua aí, porque uma coisa serve pra outra. Agora, vamos falar com quem entrou aqui depois. Foi a Lau. Fala, Lau, se apresenta. Boa tarde, eu sou a Laurizete, sou do Maranhão e eu trabalho com a venda de semijoias. Certo. E também gostaria de adquirir mais conhecimento e expandir a minha venda, porque a minha venda ainda é aquela tradicional, somente assim para os parentes, para os conhecidos mais próximos. E assim, eu sou muito conhecida no meu interior, aqui no meu município, mas assim, eu não tenho esse conhecimento de vender nesses canais. Sim. E para mim tá difícil eu coincidir os horários das aulas. Sim. Vamos lá. Primeira coisa, eu cheguei a dar uma olhadinha no seu Instagram. Você tem ele há quanto tempo? Está há 2 meses. Eu aí tá uma pessoa a criar. Certo. E você vê assim que o movimento ele tá baixíssimo mesmo. Sim, mas aí a gente chegou a dar uma olhada lá e você não postou nada. Aí a pergunta que eu tenho pra te fazer hoje é o que tem te paralisado? O que tá te bloqueando de começar definitivamente no online? É o conhecimento, na verdade. Eu não sei mexer muito. Mas nada, nem postar um Reels, postar uma fotinho, nada. A foto, sim, a foto. Só que assim, eu pedi uma mercadoria e ainda não chegou. Né? Porque eu perdi de São Paulo e como eu moro aqui no interior do Maranhão, tá demorando demais a chegar. Aí a previsão que eu tenho para chegar é até na terça-feira. Certo, mas você não tem nada para trabalhar hoje? Tenho. Então, assim, existem... novidades, né? Mas eu tô... assim, quando a gente tem produtos, a gente tem que divulgar eles. Eu entendo que hoje você pode ser forte no boca a boca, em pessoas mais próximas. Só que quando a gente quer expandir pro online, né, a gente tem que fazer com que o mundo nos conheça. E lá no seu Instagram, ele tem, assim, uma logo legal. Eu vi que você colocou lá algumas coisas no seu destaque. Ficou bem show. Só que não tem divulgação de produto, né? Então, você precisa, mesmo que você hoje ainda não tenha uma modelo, a gente comece do começo, mas é importante a gente dar start nos nossos planos, sabe? Então, seria legal que você colocasse, mesmo que a luz do sol, que dá um brilhozinho na sua semijoia, mas você colocar bem bonita, tem como você armar uma mesinha, sabe? Fazer algumas coisas que eu posso até te dar umas dicas também depois no privado, sobre como você tirar essas fotos. Mas você tem que começar a divulgação. Você tem que começar. Por quê? Porque existe uma construção de base. Então, para que você inicie esse crescimento de base, você precisa começar com posts, publicações. A partir do momento que você cresce essa base, aos poucos, você vai sentir que as pessoas estão engajando, as pessoas estão se interessando, vai crescer a sua audiência, outras pessoas vão te divulgar. Então é interessante que você conecte essas pessoas. Mas se você não começou nada, você não vai crescer os seus seguidores, a sua audiência. E tudo isso traz venda no final. Mas a venda é a consequência de todo o trabalho que você faz por trás, sabe? Mas a gente não vê nada do que a Lau faz do outro lado. Pra você fica claro o que a Lau faz aí, porque é o que você faz aí. Mas fica claro, talvez, pra quem tá olhando de fora, entende o que eu quero te dizer? Como, por exemplo, você falou assim... Falhou um pouco ali. Como você falou assim, por exemplo, mas eu tô sem novidade. Mas, pra quem não viu nada ainda, não é uma novidade. Talvez seja uma novidade pra você, mas não seja uma novidade pra quem tá de fora, entende? Faz sentido? Verdade. E tem uma coisa, se você tem audiência, tem público. Eu já tentei. Se você tem público aí. Eu já tentei tirar umas fotos, mas assim, parece que elas não ficam legais, sabe? Sim. Eu já paguei, já tentei. Meu Deus, sabe o que é isso? Bloqueando que eu não consigo. Você está totalmente bloqueada, Lau. Vou te falar uma coisa. Às vezes, a gente tem tanto medo de começar.
e a gente vai se bloqueando. Eu já vivi muito esse medo, que é o perfeccionismo, né? A gente quer entregar tudo 100%. Se não tiver 100%, eu não entro. Se não tiver 100%, eu não posto. Se não tiver legal, eu não vou. Mas as coisas, elas são gradativas. A gente começa do começo e vai aperfeiçoando conforme o tempo. Então, hoje eu posso não ter a melhor foto, mas eu não vou deixar de postar. Hoje eu não tenho o melhor vídeo, mas eu não vou deixar de postar. Porque talvez eu não goste, porque eu tô me comparando com outras pessoas que estão maiores lá. Mas esse não é o meu foco. Esse é o meu degrau 1, não é o meu 20. O 20 de outra pessoa não é o meu degrau 1. Então, a gente tem que começar do começo. Daqui a um tempo, você já vai entender melhor como posta, como editar melhor os seus vídeos, reels. Aos poucos, você vai melhorando tanto a sua performance que o que ficou lá atrás, mas você não deixou de crescer a audiência por causa disso, você não deixou de começar por causa disso, sabe? Eu tenho isso, assim, eu digo muito que talvez eu não tivesse começado se não fosse ele. Porque eu era muito perfeccionista e eu ficava muito focada assim, não, mas não tá legal, não, mas não tá 100%. Quando foi, de repente, eu olhei, o Rafael criou uma página no Facebook, tinha 2.000 pessoas, eu falei, caraca, como assim? Eu nem sabia que eu tinha uma página. E aí, a Decotado começou, eu falei, não, me dá aqui, deixa eu acertar, deixa eu melhorar, Mas ele já tinha dado start, e se ele não tivesse dado start, será que eu tinha começado? Esperando a oportunidade certa, esperando a foto certa, esperando o momento certo? Será que hoje eu estaria no lugar que eu tô? Será, e mais, ainda digo mais, será que se eu tivesse esperado, eu teria começado? Entende? Eu poderia até, se eu tivesse começado antes, não estivesse relutando antes, eu poderia ter até maior do que eu tô hoje, entende? Às vezes, a gente se trava muito no começar, mas não tenha medo. A internet, ela é sem limites. Se a gente fizer as coisas, vai dar certo. Dá certo pra todo mundo, sabe? Deu certo pra mim, pode dar certo pra você. E agora você tá em boas mãos, a gente vai direcionar vocês. Você tem assistido às aulas? Você fez as atividades do módulo Alicerce? Todas ainda não concluí todas. Agora, Sim. nesse final de semana eu vou concluir todas. Show de bola. Sempre, Em casa, vou virar. sempre que você vender um produto físico ali, presencial, você pede pra tirar uma foto da pessoa ali usando. E aí você posta, pede a licença pra postar no seu Instagram e pede pra ela postar no dela e te marcar o seu @. Certo. É uma dica boa. E mesmo que sejam fotos simples, reels na mesa, começa com o que você tem hoje. Aos poucos, você vai contratar uma modelo pra fazer um dia de fotos, aí você pega essa coleção toda quando chegar e você faz, pode ser legal. Mas assim, não deixa de fazer, sabe? Porque o mais importante pra você crescer o algoritmo no Instagram, crescer a sua base, é a constância de postagens. Se você postar todo santo dia, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Agora, se você não tá nas mídias, é muito mais difícil. Que é visto, não é procurado, né? Como falam. É isso aí. Que é visto não é lembrado. Eu pensei em fazer, vender joias, semi-joias. Sim. Tentou? Não, eu tenho tique de alto e tá assim, demorado. Vou vender alguma coisa, tipo, pra poder estar fazendo, falando alguma coisa no Instagram, mostrando, movimentando e criando a minha marca visual também, né? A marca do Diego, o nosso brand. Isso aí. Isso aí. Bom, deixa eu te falar uma coisa, Stephanie. Diga. Foi criado aquele Insta do Preciosos, né? Sim. Semi-joias e relógios. Eu Certo. vendo relógio. Certo. Mas, por trás, eu também vendo calçados, um pouco, sabe? E também bolsas. Só que o meu forte é a semi-joia. Aí eu tenho dúvida se eu continuo com aquele Insta ou se eu mudo, né? Porque eu acho que ele tá muito voltado pro semi-joia, né? Existe uma coisa... Também postar junto, ou só semi-joia. Certo, vou te falar. Quando você fala sobre semi-joias e relógios, você fala de acessórios, né? Se eu colocasse sapato, bolsas, também seriam acessórios. Mas tudo depende muito do público que você vai criar. Por exemplo, quando você vai criar um anúncio na internet, se você tem um público muito direcionado para semi-joias, se você postar alguma coisa que saia disso, pode ser que você não performe tão bem a sua loja, né? O Rafael sabe dizer melhor sobre isso, que ele cria muitos anúncios de tráfego. Por exemplo, quanto mais subnichado você for, quanto melhor for o seu público, né? A gente diz um público filé, que estiver ali te acompanhando, muito provável que ele compre de você. Quando a gente começa
a espalhar, por isso que a gente fala que não é interessante que a gente compre seguidores, né? Quando a gente compra seguidores ou começa um monte de gente seguir você que não faz sentido nenhum, não conecta com a sua marca, você acaba manchando o seu público. É como se, quando você quiser fazer um anúncio com um semelhante, você pode puxar esse mesmo público do semelhante e aí você faz o lookalike, né, que a gente chama. E aí você consegue distribuir para somente aquele perfil de pessoas. Então, pode ser que faça sentido no acessório se você colocar mais coisa. Então, vamos supor que você não coloque só bolsas e sapato, mas tudo que tem a ver com acessórios, chapéu, boné, se tudo isso não fizer sentido pra você agora, que eu não acredito que seja interessante, e eu vou te dizer o porquê. Primeiro, eu acho que é muito mais interessante que a gente tenha profundidade do que variedade. Porque quanto mais, principalmente no início, né, que a gente despende muito de capital, a gente tem que comprar um estoque muito grande, e aí você ter variação de tamanho, variação de cor, e tudo isso acaba dispersando um pouco o seu foco. Se você focar na semijoia e você gastar a sua energia pra vender as fotos que você produziu, os vídeos que você produziu, você fazer o tráfego focado ali pra aquele tipo de público, eu acho que tende a crescer muito mais e muito mais rápido, muito mais consistente, né, e que você se estabeleça muito mais no mercado, sendo reconhecido como uma personalidade de marca, do que se você vender uma coisa assim, uma variedade muito grande. Eu talvez não fosse a pessoa muito indicada pra te falar sobre isso, porque eu também sou meio relutante em relação a isso. O Rafael já quis muito vender outras coisas na Decotado, e eu não quis de jeito nenhum, porque eu acho que quando a pessoa pensa em Decotado, a pessoa tem que pensar em cinta, e ponto final. Então, se eu começasse a colocar muitas coisas que dispersasse, talvez eu não fosse uma marca tão presente e tão autoridade em cintas. Talvez eu fosse uma marca legal, mas não focada, entende? Até quem vende tênis e roupas fitness e tal, como a Centauro, por exemplo, mas são pessoas que estão focadas no esportivo, né? Então a gente tem que estar sempre pensando no nicho em forma de agregar o público e performar melhor entre eles. Entende o que eu quero dizer? Fez sentido pra você? Sim, E você precisa... Total, tirou a minha dúvida. Era essa a minha dúvida. Se o certo era eu ter um pouquinho de variedade ou focar somente nas joias e relógios. Se é o que você mais gosta e você tem melhor facilidade com os fornecedores, porque muitas vezes a gente não ganha na venda, a gente ganha na compra. Então, quanto melhor for a sua compra, a sua venda, o que vende mais, o que lucra mais, o que você gosta mais, né? Que o que a gente estava falando com a Jane, é o caso. Quando a gente faz o que a gente gosta, a tendência de que aquilo permaneça durante muitos anos, embora venha 1 milhão de desafios que vem mesmo, a tendência é de que você fique até o final. Então, cabe a você, isso é uma questão única, individual, saber qual o produto que você se identifica mais, qual você compraria mais. O que você se identifica? Você, sabe? O que você diria assim, eu seria a minha cliente, eu compraria esse produto de mim. As semijoias e o relógio. Então, faz mais sentido. E você precisa entender que há uma separação entre a venda física e a online. A sua venda física não vai ter nada a ver com a loja online, porque a comunicação é totalmente diferente. E acredite, vender sapato online é um desafio. Tem que ter coragem. Por conta de trocas, né? Eu tenho uma amiga que faz dropshipping de sapato. Eu até pensei em fazer drop também com o sapato. Aí eu digo, porque foi tudo que veio assim, sabe? Eu digo, eu tô olhando as possibilidades, então eu vou olhar, né? Não sou cega, eu vou olhar. Mas depois eu tava vendo também, que é um ticket médio alto, né? O sapato. E as pessoas compram o sapato hoje e quando vem comprar outro, ninguém quer mais, né? Não é só isso. É tipo assim, compradores sempre vão existir, né? Cabe a gente chegar no público certo. A questão é que, por exemplo, tudo que vem de tamanho, que possa surgir trocas, é um desafio muito grande, né? Você acabar tendo um custo maior de frete de ir e voltar. No dropping, principalmente, é uma questão a ser validada, porque quando volta pro seu fornecedor, não volta pra você. Então, tudo isso é uma burocracia extra que talvez não vale a pena. E no caso dos acessórios, você não tem troca, não tem tamanho. Não entendi. No caso das semijoias, dos acessórios, você não tem troca, né? Não tem tamanho. Nos calçados, quando eu me refiro aos calçados, não é aquela variedade de sapatos. É tipo havaianas. Não tem aquelas havaianas com a alça com glitter, que elas são brilhosinhas, coloridas. Personalizada? Sim. Personalizada? Né? Sim. Isso. Essa daí. Não é assim, não são calçados, variedade de calçado. Mas, assim, é como a colega falou, né? Foi só para mim aproveitar o momento. Sim. Entendeu? Da venda. Só que eu também
eu acho que eu sei um lado do que me bloqueia. Quando eu iniciei na venda de semijoias e relógios, eu não era evangélica, né? E tem 5 anos que eu aceitei a Jesus. E isso, tem muita gente que acha que eu deixei de vender, porque eu deixei de usar com tanta intensidade quanto eu... Chegou o limite, tem que... Manda criar 40 minutos, né? Vou mandar pegar um link aqui. O pessoal tá legal, né? Uhum. Voltamos. Vê se você consegue ativar o áudio. O vídeo foi. Apareceu. Pronto, Disse que show. tá... Deu pra entender? Deu. Você disse que o fato de você estar como evangélica, isso tem te paralisado, mas por quê? Sim. Porque, assim, a doutrina da minha igreja, assim, é muito rígida. Tipo assim, não permite usar joias em excesso. A joia que permite é tipo um anel, dá pra você ver, e a aliança, né? Sem brinco, sem cordão. E às vezes, assim, isso não que me deixe com vontade de desistir da minha fé, entendeu? Uhum. Mas assim, eu acho que é errado. Até porque a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. Mas às vezes, para não acabar virando um comentário dentro da minha igreja, entendeu? Eu deixo um pouquinho isso do lado. Tá. Mas assim, que no meu trabalho, para mim tem atrapalhado. Posso te dar uma opinião? Posso interromper? Fala aí, Acho que vai ser a mesma que a minha. Fala, Kate. Olha só, eu vou falar uma coisa pessoal, e eu também sou evangélica. A questão não é você usar a bijuteria, usar a joia, que vai te afastar de Deus. A gente vê muitas pessoas lá dentro da igreja que andam com a saia até o pé, não usam maquiagem, não fazem nada e o caráter está lá embaixo. O que acontece? Você tem que ver o seguinte, eu falo para você porque eu, apesar de eu ser evangélica, eu acho que isso é hipocrisia. Por que eu falo isso? Porque chegou um determinado irmãozinho, ele ganhou um dinheiro, depois ficou sabendo que o dinheiro que ele ganhou foi em aposta de jogo de bicho e a igreja aceitou o dízimo. Então, para mim, tudo que é fruto do seu trabalho, que está escrito na Bíblia, você vai ganhar do fruto do seu suor. Então, você que tem que fazer sim. Você que vai pagar suas contas, é você que vai resolver a sua vida, é você que vai dar um conforto para os seus filhos, não vai ser a igreja. Eu estou falando como evangélica, não estou falando como vendedora. Você não pode misturar, deixar a religião interferir no seu ganha-pão. Entendeu? É aquilo que fala, onde se ganha pão, não se come a carne. Mas aonde você está ganhando o seu dinheiro, a religião não entra. Você não está fazendo nada demais, você não está se prostituindo, não está mostrando o corpo, não. Você está fazendo esse trabalho, é fruto do seu suor. E eu vou falar com sinceridade, amiga, se tiver faltando alguma coisa na sua casa, vai ser muito difícil de te ajudar. Falo por experiência própria. Vai dizer para você, olha, irmã, não vai poder te ajudar. Um mês até ajuda, no segundo, no terceiro não vai ter, porque tem outras pessoas para ajudar. Então eu acho que aí é uma decisão pessoal sua. É o que você gosta, é o que você está fazendo. Eu acho sim que você é bonita, eu acho sim que você tem que fazer a propaganda. E é aquele ditado que eu sempre ouvi falar. O olho do dono é que engorda o negócio. Se você não puder pagar uma modelo, seja você a modelo. Mas não deixe de fazer por causa de opinião do irmãozinho, da igreja, porque fofoca vai ter em tudo e qualquer religião, e principalmente no meio evangélico. Não faça isso com você. Não se anule por causa de igreja, porque hoje você está nessa, amanhã você está na outra, e você vai perder uma grande oportunidade por causa do falatório de terceiros. É a minha opinião. Eu digo além. Eu tentava a mesma coisa. Uhum. Eu nunca gostei de aparecer. Obrigada. Entendeu? Não faz isso. Eu digo além, assim, eu acho que você tem que trabalhar em cima daquilo que você acredita, né? E você gosta, você não enxerga isso como algo ruim. E, inclusive, o seu público, as pessoas que vão comprar de você, não são necessariamente as pessoas evangélicas. Você pode até, inclusive, não colocar essas pessoas como seu público. Eu acho o contrário. Por quê? Eu acho que você poderia aproveitar e vender semijoias pro público evangélico. Sério? Voltar a sua comunicação. Sempre que eu ofereço, sempre que eu ofereço, eles assim, ai, irmão, mas não permite. Não, permite, esquece a sua igreja. Meu amor, Existe... Não permite. É livramento, é o povo mais caloteiro que tem. Não, esquece a sua igreja, a sua unidade.
Vamos falar a nível Brasil. E-commerce, você tem que pensar a nível Brasil. No caso da Decotado, nós vendemos para outros países. Então, você tem que pensar a nível Brasil. Você tá se limitando muito pensando só no na sua cidade, só na sua igreja, só no seu bairro. Você tem que pensar, como ele falou, a nível Brasil. Então, se você vai ter um e-commerce, se você vai vender para todo o país, não é só o que tá ali, entendeu? Perto de você, não é só o que te rodeia. Imagina. A evangélica é mais perua do que eu não tenho, minha filha. Imagina o seu Instagram. Tenho vontade. Imagina o seu Instagram com uma mulher com uma roupa, né, um padrão evangélico e com acessórios que tem a ver, que comunica bem e essa comunicação constante. É um nicho que não é muito explorado e você vai acabar vendendo continuamente para essas pessoas, porque elas vão se identificar. Não, e principalmente se ela tem esse desejo reprimido, que ela gosta, ela quer, ela acredita, mas ela não usa por conta das outras pessoas. E talvez outras pessoas pensem da mesma maneira. Também. Mas eu acho que inicialmente ela tem que começar com quem não é público, realmente, né? Começar a sair do seu núcleo. Eu acho que você tem que pensar fora da caixa, fora do seu bairro, fora da sua igreja. Com certeza. E começar a pensar a nível Brasil e começar a fazer esse negócio, mulher, porque você tá aqui pra isso. Eu acho que vai dar muito bom, você gosta, você acredita, é isso que importa. Deus conhece o nosso coração. Também sou evangélica. Deus conhece o nosso coração e Deus conhece o seu coração. É isso aí. Seja você a portadora dos seus negócios. Isso aí. Não tem modelo, você se maquia, você seja modelo. Não precisa, primeiro que você me joia, geralmente não precisa nem mostrar o rosto. O colo e o brinco, você vira. Você não precisa nem aparecer. Se anula não, faz sim. Verdade. Não se paralisa, sabe, Lau? Eu sei que tem muita gente que tenta paralisar a gente. E é uma das questões que eu falo lá na primeira aula. Eu devia colocar como aula 0, porque a primeira coisa que tem que mudar é a mentalidade e a ambiência. Se você tá num ambiente que não faz sentido pra você e talvez não te leve pros lugares que você quer estar, a gente tem que repensar sobre isso, sabe? Que não se trata nem sobre religião e não é sobre Deus, é sobre ambiência mesmo. Em que lugar você quer estar, em que lugar você se vê, em que lugar você acredita. E muito tá com umas coisas que conectam em você. E você é isso, e tá tudo bem, e é lindo o que você gosta, o que você quer pra você. Uma mulher determinada, que começou a estudar para começar a crescer, ampliar os seus negócios e tá tudo certo. E muita gente critica porque é difícil realmente começar. E muita gente tem o seu Paranauê assim parado e quer que a gente paralise também, pra gente não estar à frente. Mas você não tem que ser maior que isso. Tá bom? Eu espero que você comece a postar essa semana, hein? Eu vou começar a te acompanhar. Vou começar hoje. Isso aí, mulher. Agora já valeu. Vou começar hoje. Já valeu. Vou começar hoje. Antigamente, eu vivia só das semijoias, né? E financeiramente, a minha vida era bem melhor do que é hoje. Eu já tentei outro trabalho, já tentei vender aí, como eu tô te falando, da oportunidade. Mas assim, nenhum eu me identifico tanto quanto nessa área. Sim. E é como você falou, às vezes é sobre o ambiente onde você se encontra. Porque tem coisas que você até tenta, mas você se sente perdida. E é assim que eu estou. E eu falei pra mim, não, meu Deus, eu preciso mudar. Eu preciso estudar, preciso correr atrás de alguma coisa. Porque assim, tá tirando o meu foco daquilo que eu desejo, daquilo que eu sei fazer. E agora nós estamos juntas, né, no mesmo propósito. É o seu momento, mulher. Não deixa mais pra depois. Sabe por quê? Você vai se arrepender tanto de não ter começado antes. E isso é amargo. Dói muito. Dói muito. A gente pensar, poxa, eu poderia ter crescido, poderia daqui a um ano tá bem diferente e não tô porque, poxa, eu não comecei. E quando você se pergunta várias vezes o porquê, né? São 5 porquês. Ah, mas eu não comecei por quê? É porque eu tenho convivência com o pessoal na igreja. Ah, mas por quê? Ah, mas por quê? Quando você chegar nos 5 porquês, você vai ver que não faz sentido nenhum. É desse jeito aí mesmo. Não faz sentido nenhum. E você, Kate? Vamos falar de você. Você tem mais alguma pergunta, Lau? Não, no momento só essa. Tá ótimo, já valeu assim, já tá abrindo a mente. Esse é o mais importante. Depois que a mentalidade muda, tudo começa a fluir. Muito obrigada, irmã. Tamo junto. Fala, Kate. Mas continua aí, que às vezes pode fazer sentido pra você também. Eu
engraçado, o meu nicho sempre foi comida. Eu sempre gostei de comida, de fazer, mas o meu foco, eu não sei se é porque eu fui professora, eu tinha uma coisa de amiga chegar pra mim e perguntar como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que faz arroz? Como é que faz feijão? Aí eu fiquei pensando, gente, tem pessoas que têm 20, 30, 40, 50 anos não sabem cozinhar. E a gente vê muita aula de culinária, mas assim, pra bolo, pra festa, comida mais requintada, mas o básico. Um arroz, um feijão, uma costela. Eu não vejo isso. Então eu falei assim, não, eu vou começar a criar receitas e fazer um e-book para poder vender. Só que quando eu comecei com essa ideia, a Stephanie veio com essa história do vender 24 horas. Eu falei, opa, é a confirmação de Deus. Então tá na hora de eu começar a ver esse nicho aí. Porque igual a Lau, eu comecei a procurar N coisas, mas nenhuma me interessava. Entendeu? Eu costumo dizer que eu sou uma péssima vendedora, assim. Eu gosto de comprar. Meu marido é que sabe. Eu gosto de maquiagem, mas eu gosto de comprar. Eu não sei vender, mas eu gosto da comida. É uma área que me faz bem. Se eu tô deprimida, se eu tô triste, se eu tô alegre, vai me encontrar onde? Na cozinha da minha casa. Tu vai criando receita, vai fazendo comida. Tem que fazer sentido, é isso, tem que fazer sentido. Senão não faz sentido nenhum. É igual soldado sem braço. É igual soldado sem braço, não faz sentido. Como é que faz sentido sem soldado sem braço? Hoje, por exemplo, eu vejo Stephanie. Hoje eu não vejo Stephanie vendendo uma joia. Eu não vejo Stephanie vendendo uma roupa. A Stephanie, pra mim, a Stephanie dá decotado. A Stephanie, pra mim, eu não vejo a Stephanie vendendo outra coisa que não seja a cinta. Porque já tá tão enraizado nela, tá tão natural, que se ela postasse uma roupa, não que não vai vender. Mas ela, com certeza, você pode procurar embaixo daquela camisa que tem uma cinta. Que legal. Ela vai vender uma jardineira, tem uma cinta de jardineira. É identidade. Da identidade dela. E a minha identidade é a comida. Só que vem dois problemas. Eu tenho um problema também, Lau, que é aparecer, que eu brilho muito, mas eu sou muito tímida. O que também é outro soldado sem braço, não faz sentido nenhum. Porque onde você chega, você causa, né? Você chegou aqui, já falou, já resolveu uma polêmicazinha, já mostrou a joia. Você ia dar super bem. Kate, você na internet ia arrasar. Você ia arrasar. Você tinha que começar a vender cursos de comida, além do e-book. Eu acho que vai além. É óbvio que você pode começar sem aparecer. A gente vê muito no TikTok, só assim, filmando a panela, mostrando, fazendo a receita. Mão e comida. Mãos e comida, só isso. E aí começa a engajar, começa a gerar um público, começa a fazer pessoas interessadas nisso. E eu acho que não custa nada, cara. Você botar também de vez em quando, dar uma parecida lá, dar uma causada. E isso talvez repercuta de uma maneira que você não esteja nem pronta, minha filha. Mas aí você fica. É verdade. É verdade. Esses dias eu postei, mas foi no grupo mesmo. Sim. Eu tinha feito ensopado de frango com batata, aí eu tinha colocado pimentão vermelho, amarelo. Aí eu fiz com as minhas mãos colocando, né, os temperos, o pimentão e tudo. Aí, pessoal, nossa, como é que você faz isso? Menino, tá com uma cara ótima, que não sei o que, me dá receita. Aí eu falei assim, gente, eu faço a receita. Mas assim, eu tinha muita vergonha de aparecer. Eu brinco muito, mas eu sou tímida. Entendeu? Não é nem por causa de religião, nem nada. Eu sou tímida mesmo. Eu brinco muito. Mas eu não me vejo na televisão. Eu não me vejo aparecendo numa reportagem. Mas é uma coisa que me interessa muito. E o que eu vejo é que o público que tem hoje de culinária é uma coisa assim, mais focada. Eu vou fazer um arroz à piamontese. Eu vou fazer um macarrão. Só que esquece da realidade do brasileiro comum. Dia a dia. Que é o arroz, feijão e carne. Do dia a dia. E tem gente que não sabe fritar um ovo. Não é brincadeira. Tem gente que não sabe fazer um arroz. Outro dia, a dona do mercado, ela veio perguntar pra mim como é que se lavava um lençol e uma toalha. Eu não sei como. Ela tem 30 anos, ela não sabia lavar um lençol e uma toalha. Então você vê que não é uma questão de você estar brincando, debochando. Não, tem pessoas que realmente não sabem. Por quê? Teve a mãe que fez tudo, a mãe não gostava que fizesse. E ela não sabia, ela perguntou como é que eu faço o frango. O meu frango ficou assim, ficou muito salgado. Aí eu comecei a ensinar pra ela. Então eu vi que isso é um nicho que pode dar dinheiro. É um nicho de recém-casados, né? De que saíram de casa há pouco tempo, de pessoas solteiras, de pessoas que foram morar sozinhas agora. Recém-divorciado. De recém-divorciado. É um público realmente a ser explorado, realmente. Faz todo sentido. Cozinha é meu marido. É o quê? Aqui em casa quem cozinha é meu marido. Parabéns. Nossa, o meu não faz nada. Eu não sei fazer com arrozinho de alho e pronto. Mas feijão, carne, essas coisas, ele que faz. Eu estrago porque eu realmente não sei. Eu não sei como que ele tem uma facilidade de cozinhar assim. De chama Kate! Chama Kate! Pode fazer um curso que eu compro, meu amor. Eu não sei fazer esse trem, não. O ovo não fica legal.
Olha, Kate, eu vou te falar mais. E você pode ir além um pouco, por exemplo. Você não fazer só os cursos de conteúdo, das comidas e tudo mais, mas você dá um cronograma organizacional pra pessoa montar, além do seu cronograma da semana de alimentação, né, para ela poder se organizar, porque hoje em dia a maior dificuldade de todas as pessoas, assim, é a questão de tempo, né? Muita gente acaba indo pra fast food, muita gente acaba comendo muito rápido e não se organiza dentro de casa. Sairia muito mais barato. E olha os argumentos, né, que você vai utilizar pra matar as objeções pra vender o seu curso. Então você vai falar tempo, entendeu? Você vai ter muito mais proatividade, você vai ter, enfim, organizacional e listas de compras que sejam mais econômicas, que façam sentido para essas receitas, entendeu? Eu acho que seria legal você dar esse tipo de conteúdo como bônus, inclusive, iria vender. O conteúdo é a chave da venda, só que eu preciso que você abra a sua cabeça agora. Você tem que vender curso, você é ótima, muito comunicativa. Você vai vender o curso e vai vender os temperos da Kate. Aí é a sua loja física. Inclusive, vai vender no mercado da sua amiga. Pegar um fornecedor de embalagem, a gente procura na internet, te manda, é tranquilo. Pega várias embalagens com vários nomes dos temperos que você quer, de misturas de tempero. Com a sua marca, você vai criar, inclusive vai criar o Instagram, vai ser o nome do seu Instagram. O plásticozinho, você pega a mistura dos temperos, fecha ali, pronto, é aquilo que você vai vender online. E vai vender no mercadinho da sua amiga. E depois no outro mercado, depois no outro mercado, depois no outro mercado. Gostei. Eu não tava pensando nisso. Uma coisa linka a outra. Eu não uso tempero pronto, eu uso os meus temperos. Eu vou lá, invento uma mistura. Por exemplo, eu não uso extrato de tomate comprado, eu uso caseiro. Eu mesmo faço. Então, vai ensinar a fazer esse extrato já vai ensinar a fazer o extrato, né? E se a pessoa quiser comprar... Os temperos da Kate, ia ser legal mesmo. Legal. Abre minha mente mesmo. O céu é o limite. Eu, assim, você falou uma coisa aí que me prendeu. Se a gente ficar só... Não, a Stephanie falou uma coisa que me prendeu. Se a gente ficar esperando, eu tava falando pra Stephanie, eu perdi uma semana, porque meu filho teve crise de asma. Aí eu tenho por incrível que pareça, eu tenho essas coisas de receita tem uns 3 anos. E eu nunca fui pra frente, nunca tive coragem. Deixa isso lá. E depois veio que a Stephanie sabe da minha vida, veio o falecimento do meu pai, aí eu me fechei um pouco. E eu ficava pensando, gente, qual público que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? E são coisas que vêm da remota da época da minha avó, entendeu? Receitas da minha avó, que eu lembro, sabe? Eu peguei quando minha falecida tia. Então são coisas que hoje em dia as pessoas estão muito assim, fast food, né? Comida congelada, comida assim, mas não pega sabe aquele prazer de você fazer uma comida, reunir todo mundo à mesa e comer aquela comida caseira? Não tem mais. As pessoas não fazem mais isso. Maravilhosa. Vista maravilhosa. Total. Me remota numa paz, eu já fico imaginando uma cozinha do lado de fora, assim, fazendo... Kate, você tem que estar nesse universo, Kate. Não faz nem sentido você não estar nisso ainda. Sabe quem eu lembrei? A Paola Carosella, aquela do Masterchef. Então, ela fala exatamente a mesma coisa que você. Inclusive, vou procurar o vídeo que ela fala sobre isso e te mandar. Da conexão sentimental que ela tinha, que ela começou a cozinhar, porque ela via a avó dela italiana cozinhando, que era o modo de demonstrar amor aos netos. Cozinhar para os netos. Essa conexão sentimental. E isso você pode fazer, você faz muito bem, você comunica muito bem o seu sentimento. E então, no Instagram, no YouTube, seu conteúdo, ele vai ser muito bom. Ele vai ser muito bom. Todo mundo vai querer, mesmo que não seja para cozinhar, só para ver, a pessoa vai querer ver o seu conteúdo. Então foca nisso, não precisa... Eu fico vendo, quando eu faço aqui em casa, por exemplo, aniversário, ou o Dia dos Pais, ou, por exemplo, um dia comum que eu quero fazer uma coisa com a família reunida. Aí eu vou fazendo com aquela paciência, com aquele amor. Aí eu fico assim, gente, ficou bom, gente, ficou bom, gente, ficou bom. A igreja, você falou da igreja. Os comes e bebes da igreja, quando é bolo, essas coisas, sou eu que levo. Bolo, engorda marido, eu já levei mocotó, eu levo. Eu gosto da minha parte na cozinha. Tanto que eu falo assim, não, gente, não precisa dar nada não que eu dou, eu gosto. Eu tenho aquele amor de ver as pessoas comendo os pratos que eu preparo, entendeu? Porque eu me sinto bem. Não existe outra área que eu quero estar.
Arrasou. Eu acho que é muito gratificante você aprender, você ter como fazer isso sem você precisar de um curso de gastronomia, um curso de confeitaria. Eu não tenho nada disso. O que eu tenho é a vivência do dia a dia. E eu vejo hoje muitos pratos elaborados. São pessoas que fizeram faculdade de gastronomia, tem curso de confeitaria, aquela coisa elaborada, mas foge totalmente do bolso e da realidade do brasileiro. Porque a pessoa não vai, o brasileiro comum não vai gastar 600, 700 reais num prato. O brasileiro é daquele, do PF, do prato fundo, que ele chega ali para comer e quer se sentir bem. É isso. Tu sabe que tu já vendeu, né? É exatamente o que eu ia Você falar. sabe que você já vendeu, né? Se tivesse vendendo um curso, eu já ia comprar. Já vendeu. Argumento total aí. Não, você quebra as objeções, você vai quebrando as objeções por etapas. E quando você vai falando, a conta vai fechando, vai fazendo sentido. Estão vendo a Kate aí dando aula, então presta atenção às técnicas dela. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Era exatamente isso. É isso pra Jane, inclusive, que tem um conhecimento, tem uma vivência com a questão do cabelo e ela sabe fazer, e as técnicas dela são interessantes e é o que ela ama. Não os produtos em si. Ela, ai, que produto eu vendo, que produto eu vendo. Pô, ela tem um conhecimento, cara, que muita gente não tem, que muita gente quer aprender, que muita gente quer fazer. Ainda vender os produtos pra essas alunas. Nossa senhora, não faz sentido. Você não está nesse universo também. Pessoas compram de pessoas. Tem como fazer um diferencial, né? Que eu É. vou falar o quê? Tipo, eu vou vender um curso porque eu não estou podendo atuar, né, nessa área, assim, especificamente com as meninas, porque eu estou longe. Aham. Eu vou ensinar aquelas meninas que estão perto das outras a fazer, né, essa técnica. Isso aí. Não é perto do cabelo e não tem como voltar, gente. Demora demais. Na internet, as pessoas compram por conexão. As pessoas se E às vezes a conectam. pessoa procura um produto de cabelo que, por exemplo, eu quero uma coisa para fazer eu crescer o cabelo, para dar mais volume, para dar mais hidratação, e você vê uns produtos que você, será que não é? Mas o boca a boca, olha, eu conheço uma menina que ela dá um curso na internet, e eu já fiz, e é muito bom. E assim vai chamando. Porque às vezes a pessoa não quer um produto, mas quer uma pessoa que saiba, que entenda. É isso que atrai. É por isso que a gente fala tanto de crescimento de base através dessa comunicação, dessa autoridade, desse conhecimento, de gerar interação de valor, né? De você entregar alguma informação ali. Até pra você capturar leads, você tem que dar alguma coisa em troca, né? E quando você entrega valor, as pessoas... A conta fecha pra outra pessoa. Tudo na vida é um ganha-ganha, né? E quanto mais você der, mais você recebe de volta. O comentário número 1. Tem uma comunidade no WhatsApp sobre o Mega Hair, né, na minha técnica. E eu até parei, semana passada, não postei nada lá. Eu fiquei tão na dúvida que eu parei com o Instagram, eu parei com o grupo, com a comunidade, eu tava tudo aí comigo. Não fiz mais nada lá, fechei, parei tudo. A primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer as atividades do módulo Alicerce, que lá você vai entender um pouco mais. Você já definiu o nicho? Então vocês vão agora identificar a persona. Vai personificar mesmo, total, aquela persona dentro. Legal. E aí você vai começar a identificar tudo que você precisa abranger, mas agora você entende que nicho faz sentido pra você. Desculpa, que barulho de moto é esse? iFood. É aqui. Minha rua. Só um momento. Então, vocês precisam fazer essa questão da persona, né? De identificar quais tipos de público vocês vão trabalhar. Quando você faz o módulo Alicerce, tudo vai fazendo sentido, né? Pra você começar a pensar em crescimento de base, em marketing e tudo mais, para as pessoas certas. Quando você cresce do jeito certo, não tem volta. É um caminho sem volta. Verdade. Eu vou ter que organizar meu CNPJ, que eu mudei ele de estado, porque eu fui ganhar um menino lá longe, né? Aí eu mudei ele pra lá. Agora eu voltei pra cá e eu fiquei sem inscrição estadual, né? Porque ainda não mudei pra cá. Não mudei pra cá ainda o CNPJ, né? Tem 5 anos. Eu vou ter que mudar só agregar mais alguma coisa, né? Na área da beleza. Pra poder atuar mais, né? Com mais clareza, né? E pelo menos um CNPJ 4, 5 anos, né? Já dá uma firmeza maior, né? Sim. Mas vai dar certo, Jane. Eu acho que você tinha que ir por esse caminho. Eu acho que a venda de produto físico pra você, como não faz sentido nesse momento, você usar os limões pra fazer limonadas. Você não acha? Você acabou de falar do vender os temperos, eu tava pensando agora no molho de tomate caseiro. Porque ele aqui em casa tem 1 semana. Passou 1 semana que eu fiz. E ele ainda continua a mesma coisa, não azedou nem nada. E não tem conservante, não tem nada. Eu adoraria fazer um molho, eu não sei. Mas tem embalagenzinhas, pra começar a vender, você compra essas embalagens prontas de plástico.
Tem umas que tem que você faz assim, ela fecha. E também tem um negocinho que parece um grampeador, que você passa em cima e ele lacra a embalagem. Sei, vai lacrando. Então vai durar muito tempo um extrato de tomate assim, lacrado. O problema é ele ficar aberto. Se lacrou, já era. Ele fica ali bastante tempo. Não entra no microorganismo. Arrasou, gente. Aí você pega nessas coisas de micro-organismo, vai pra saúde também das pessoas. Elas não vão entender nada, mas vão achar que você sabe tudo. Sabe? Que ninguém vai lhe perguntar. Então você vai também para esse lado, né? Dessa questão aí de organismo, de micro-organismo, bactérias, esses trem todinho aí desse mundo aí, você também pode enfatizar muito nas suas coisas. Quando você for falar, quando você for fazer, você estiver fazendo, aqui a gente faz assim, aí não entra os micro-organismos, não proliferam. Então você vai fazer todo esse aparato aí e as pessoas vão dizer, nossa, deixa eu ver o que é isso que ela tá falando. As pessoas vão ficar sem saber o que é e vão prestar mais atenção quando você falar uma palavra-chavezinha assim que ninguém entende. Chama de gatilho mental da especificidade. Quanto mais específico você for, quanto mais claro você for, ativam gatilhos nas outras pessoas de que você entende daquele assunto. A probabilidade dela confiar mais em você e te dar esse voto é muito maior, né? Só que a gente tem que usar os gatilhos mentais da forma correta. Hoje, por exemplo, a gente está auxiliando também um aluno, né? E ele tem uma grande loja, ele é um grande lojista mesmo, na região que a gente veio morar aqui, e a gente tá auxiliando muito ele, só que ele é muito cabeça dura, ele é muito difícil de fazer sentido pra ele. Tem gente que é assim, né? Quer o resultado, quer crescer, mas não faz por onde, não faz o trajeto. E aí, como conversar com esse tipo de pessoas, né? E hoje a gente tava falando um pouco sobre isso, sobre o gatilho mental da história. Quando a gente usa os gatilhos mentais, a gente consegue alcançar as pessoas. Por exemplo, pessoas que às vezes não faz sentido, quando você conta uma história, você traz pra você, gera uma empatia, né? Então, principalmente na questão... Os alimentos, aí que já fica mais interessante. Sim, pessoas gostam de história, pessoas se conectam através de história. Não é à toa que as pessoas se prendem numa sala de cinema por quase 2 horas, pagam para estar ali, para estar presa numa história, né? As histórias conectam, as histórias interagem, elas entretêm. Então, principalmente em relação a curso, faz sentido. Por exemplo, eu comecei contando a história do rapaz aqui da loja, tanana. Todo mundo prende pra entender do que se trata e onde vai terminar a história. Então vocês podem usar isso a favor, principalmente quando vocês forem lançar o curso de vocês. Mas vai dar muito bom. Eu também vou botar lá em extras falando sobre os gatilhos mentais, quais todos são eles, de que forma você pode usar eles, até em relação ao curso, quando você for gravar vídeo e tudo mais, vai ser bem legal. Stephanie, me tira uma dúvida. Quando eu estiver, por exemplo, fazendo um prato, né, fazendo uma comida, aí eu tô fazendo... Eu vou começar, eu faço arroz, feijão, a carne, faço isso tudo, o conteúdo completo, ou faço hoje eu vou ensinar a fazer só feijão. Então, é o que a gente chama de conteúdo raiz e o conteúdo Nutella. O conteúdo raiz, ele é um conteúdo mais profundo. A gente chama de raiz porque ele é difícil de gestão. Ou seja, ele é muito tempo, talvez não tenha tanta retenção nas pessoas ficarem até o final pra assistir. E existe o Nutella, que são aqueles vídeos mais curtos. Mas a gente tem que ter os dois tipos de distribuição. Por quê? Quando a gente começa com o Nutella, a gente capta a atenção daquelas pessoas. Elas começam a te observar, a gostar, desse conteúdo pequenininho. São os famosos Reels, os famosos TikTok. Aí você viu um videozinho curto, você gostou, você entra no perfil daquela pessoa e aí você começa a acompanhar tudo que ela faz. Aí sim, com um público mais aquecido, ele vai começar a assistir os seus raízes, entende? Mas de um raiz, a gente faz vários Nutellas. Então você vai gravar todo o prato e vai repicar esse vídeo em vários vídeos curtos. E aí você vai postar em TikTok, em Reels, nananana. Quer ver o completo? Link na bio. Aí você vai deixar o link do YouTube, que aí você já vai redirecionar ela para um outro lugar onde ela vai consumir os raízes também. E ela vai começar a te acompanhar. Essa pessoa que já vai estar mais aquecida, que você já vai tá te acompanhando mais, essa pessoa tende muito mais a comprar o seu curso do que as outras pessoas, entende? E aí você vai trabalhar os Nutella. A gente começa assim, começa trabalhando os Nutella, capturando a audiência, fazendo a retenção. Depois essas pessoas vêm para o Nutella, você começa a criar uma landing page com coleta dessas pessoas, todas as pessoas que se interessaram na sua comunicação, no que você tem para dizer, no que você tá vendendo, e elas vão começar a jogar lá WhatsApp e e-mail, WhatsApp e e-mail. E aí você vai trabalhar esses WhatsApp e e-mail pro dia do seu lançamento. No dia do seu lançamento é uma venda em massa, você abre o carrinho, vende 5, 7 dias ali de carrinho aberto, vendeu todos esses cursos, fecha, e aí daí no próximo mês você faz a mesma coisa, entendeu? E durante esse período, você vai fazendo construção de conteúdo. A dinâmica é só essa, você
sempre produzir conteúdo. A constância. Conteúdo, postar, conteúdo. Uma hora você vai ver que você faz todo sentido, que a sua audiência aumentou, uma pessoa compartilha com outra. Nossa, mas eu lembrei E o nome, ele é tão importante que faz com que a pessoa às vezes não se lembre do seu nome, mas lembre do que você faz. Por exemplo, muita gente... Eu já fui pra São Paulo, todo lugar que a gente viaja, já cansou de acontecer de eu entrar numa loja, a menina falar, você é a menina da Decotado. Eu não sou a Stephanie, eu sou a menina da Decotado. Ninguém sabe meu nome, mas sabe o que eu faço. Tem Manaus. Então, faz sentido você ter um nome que vai fazer uma conexão com você, que quando a pessoa estiver lá, pô, caraca, como é que é aquela moça mesmo que tava mostrando? Como que faz aquela costela maneira? Ou como é que é... Entendeu? Então, quando for um nome curto, um nome que faça sentido... Ou então, assim, comida fácil, comida barata. Pô, caraca, lembra aquela da comida fácil, comida barata? Deixa eu pesquisar ela lá. E aí vai sempre te seguir, te indicar e etc. Então faz todo sentido. Eu queria dar uma dica sobre a sua pergunta dos vídeos. Você, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais óbvio possível, um estrogonofe. Aí você vai fazer um vídeo inteiro fazendo arroz, fazendo lá a parte do estrogonofe, né, e botando a batata palha. Montando o prato todo, fazendo desde o início o arroz, o estrogonofe, a batata palha, montando o prato. É um vídeo. Outro vídeo aí você vai botar estrogonofe perfeito de domingo. Aí um outro vídeo é só a parte do arroz. Aí estrogonofe perfeito de domingo com arroz soltinho. Aí você vai botar só a parte do arroz. Estrogonofe perfeito de domingo com a carne, não sei o que lá. Você vai botar só a parte do estrogonofe. Aí depois, como escolher a batata palha ideal pro seu estrogonofe. Aí você vai lá no mercado da sua amiga, mostra assim, ó, na mão umas batatas, comentando sobre elas, e depois a que você escolheu, você joga no prato. Já foram 4 vídeos. Para um prato só. Entendi. Por exemplo, hoje aqui em casa eu fiz arroz, feijão e fígado com batata frita. E é uma coisa assim que muita gente não come e não faz, porque tem preguiça de tirar aquelas coisinhas do fígado, tem preguiça de limpar. E pra mim eu já faço de boa, já pego, eu vou tirando, já vou fazendo. Então pessoas que detestam fazer por causa disso, mas gostam de comer. Aquele trem feio, sem gosto, tá? Como eu não sei fazer comida, caramba. Ciência que eu não consigo. Meu marido diz, vai assistir no YouTube. Mas não tem amor. Imagina aqui, onde eu moro, para limpar o fígado, que é matando ali o gado e já pegando o fígado ali com tudo. Imagina para limpar ele, que ele sai aquele sangue, aquela coisa. É verdade. O lado bom de morar para cá, porque é tudo natural. É natural, isso que eu ia falar. Você vai ali no rio, compra o peixinho pulando ali, batendo as tapinhas para botar pra cá. Maravilha, gente, eu estaria realizada num lugar desse. Meu marido pega peixe de 10 quilos aqui, eu tenho um ali na geladeira. Nossa Senhora. Gente, eu estaria feliz num lugar desse. Eu estaria com a vista da Jane. Pra não estragar. Não, eu estaria com a vista da Jane, numa cozinha assim, com essa vista, eu estaria feliz da Jane, gente, fazendo minhas aulas. Muito legal, gente. É muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui diz que vai acabar daqui a 1 minuto a nossa reunião. Ela só funciona no time de 40 minutos. Eu também não sabia disso, por isso que acabou caindo da outra vez. Então, se quem tiver mais alguma coisa pra falar, os últimos minutos, os últimos segundos. Gente, eu amei. Eu amei. Foto eu devo postar todo dia. Ó, o ideal é que você poste pelo menos uma foto e um Reels, né? Pelo menos pra começar. Se você quiser postar 3 vezes ao dia, é melhor dos mundos. Quais são os melhores horários? Pensa na pessoa que tá indo trabalhar no ônibus, cedinho de manhã, 6h30 da manhã, tá ali sem ter o que fazer, fica girando. Esse é o melhor momento. Entre 6h30 e 7 horas, você não precisa estar acordado para postar esse horário. Lá no curso também a gente ensina você a programar as suas postagens. Então você pode programar para um mês inteiro ela deixar agendada. Ela vai sair naquele horário ali. Então você não tem que estar à disposição disso, sabe? De criação de conteúdo. Mas 3 é o ideal. De manhã, na hora do almoço também. E de noite, que as pessoas chegam no trabalho e ficam cansadas, fica lá, ó, no telefone. Mesma coisa. Ou no ônibus, né? Eu já vi muito isso. Eu Sim. no ônibus vendo receita. É isso aí. Manda aí.